Nós temos que julgar palavras, julgar profecias, julgar ensinos, mas não pessoas. Tudo bem com você? Bem-vindo à nossa Escola Tadel, onde nós estamos trabalhando o coração do reino através das histórias dos nossos pais da fé. E estamos falando a respeito de Abraão. Hoje vamos falar do capítulo 21, com o coração do reino através da vida de Abraão. Vamos lá? Para o início dessa história, deste capítulo, nós temos que entender que já se passam 25 anos para a realização, para a concretização, para o início da verdade desse sonho. Esse sonho na prática sendo em realidade. E ali começa falando do verso 1 até o 8, o nascimento de Isaac, a sua circuncisão e a festa do desmamar desta criança. E nessa festa em especial, Sara vê Agar zombando de seu filho. Então, Sara imediatamente, ela, tomada pela ira, pela revolta, ela pede a Abraão para expulsar Agar e Ismael, filho de Abraão. E Abraão, no mesmo instante, ele fica triste. Porém, Deus fala diretamente com Abraão nesse contexto. E Deus fala ali para Abraão não se preocupar, que Deus ia fazer de Ismael uma grande nação. E assim, ao ouvir a voz de Deus, imediatamente Abraão atende a esse chamado, atende a essa voz, mesmo em uma decisão tão difícil e tão complicada para si, que é abandonar um filho. Na manhã seguinte, Abraão dispensa a Agar, faz a sua trouxa com água, alimento. Agar, ela vai dispensada e vai a caminho do deserto. O deserto vai assolando a vida de Agar, a ponto dela ficar à distância de um tiro, uma distância X, para ela não ver o seu filho morrer. Então lá ela chora, ela se lamenta muito. No verso 17, Deus ouviu a voz do menino. Então o anjo vem e diz a Agar: o que você tem, Agar? O que está acontecendo com você, Agar? Levanta, pega o menino, pois farei dele uma grande nação. Aqui eu vejo uma contradição muito forte para quem está vivendo no meio da dificuldade, no meio do problema. A luta que é. No meio do deserto aparece um anjo e fala: o que você tem? Por que você está chorando? Por que você está tão preocupada? Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu o clamor do menino, o choro do menino. E Deus falou que vai fazer dele uma grande nação. Existe uma promessa sobre ele. Mas ela continua a chorar, ela continua tomada pelo desespero. Então no verso 19, Deus abriu os olhos de Agar. Então ela viu uma fonte de água, encheu o odre e deu para o menino beber. Deus abriu os olhos dela. Deus não criou uma fonte do nada. Deus, ele simplesmente mostrou, ajudou ela a enxergar onde ela estava. No meio da dificuldade dela, existia a sobrevivência deles. Existia o gatilho que ia impulsioná-los a um crescimento. E a partir do momento que ela conseguiu ver, ela tomou uma posição, uma postura imediata e ela foi até a fonte de água. Ela me encheu o odre de água e deu para o meu menino beber. No meio da dificuldade, Deus tem a solução para mim e para a sua vida. Em que nós temos que fazer? Ao enxergar essa oportunidade, é bebermos da água. Bebermos da água viva que é Cristo. E não permanecer somente em nós com essa água, mas darmos para as pessoas também beber. Porque a água viva, ela vai transmitir não somente a vida em mim, mas a vida também no próximo, naquele que está perto de mim.
E aí então Deus abençoou o menino. A partir do momento que ele bebeu dessa água. A partir do momento que a mãe teve a coragem e voltou a se posicionar e creu e confiou, assim como Abraão tinha confiado ao lançá-los no deserto. O deserto não é o nosso lugar final. Deus tem uma promessa para contigo. Ele vai cumprir independentemente da localidade que você esteja, da dificuldade do problema. Aqui no Tadel nós trabalhamos três perguntas para um desenvolvimento do nosso coração. A primeira pergunta era: qual era o problema de Agar? Qual que era a dificuldade de Agar nesse contexto? Agar, ela não estava conseguindo ver, ela estava no deserto e não estava conseguindo enxergar a solução. E aqui nós chegamos ao nosso bate-papo. O problema de Agar era a falta de fé, o medo que causa a falta de fé, o observar as circunstâncias que traz medo e também nos leva à falta de fé, a vontade, falta aquela gana, e a cegueira, porque dentro das circunstâncias nós ficamos cegos, dentro das circunstâncias ruins nós perdemos a vontade, e quando não temos vontade, estamos cegos, nós ficamos com medo, porque nós não conseguimos acreditar em nada. A segunda pergunta foi: onde estava a solução para Agar? E a solução nós encontramos aqui, que estava simplesmente numa observação, num padrão de avaliação, calma, tranquilidade, concentração. Se ela tivesse se concentrado um pouco mais, dado mais atenção ao ambiente, às possibilidades, ela teria enxergado outros caminhos. Mas pela cegueira, pelo medo, não sei, mas ela travou e não enxergava a solução que estava do lado dela. Estava próximo dela. E a terceira pergunta foi: qual foi o comportamento após a revelação? Porque sempre quando Deus nos dá uma revelação de uma ação que nós temos que tomar enquanto estamos no deserto, nós temos que ter uma ação, senão nós vamos permanecer nesse deserto. E a revelação que ela teve levou ela a ter uma ação. Ela encheu o odre, foi até a fonte, encheu o odre e deu para o menino beber. Então, meu querido, o que Deus tem para nós nesse princípio desse capítulo 21? Por mais que nós estejamos no deserto, nós não podemos deixar o medo, a falta de fé, as circunstâncias, a cegueira nos impedir de observar o campo, observar as possibilidades, observar por onde Deus pode agir na nossa vida e eu estar sempre atento a ouvir a voz de Deus, porque Deus vai falar conosco, Deus vai nos dar uma análise, Deus vai nos dar um escape. E ao receber essa revelação, nós temos que ter coragem para agir. Não somente naquele momento, mas manter-se naquela ação. Agar, ela agiu, pegou a água, deu para o menino e se manteve confiante até Ismael se tornar uma grande nação. Na segunda parte deste capítulo de Gênesis 21, acontece algo também maravilhoso. Nesse mesmo tempo, naquele mesmo tempo, Abimeleque ele reconheceu que Deus era com Abraão. Abimeleque foi aquela pessoa que Abraão mentiu e trouxe uma certa desgraça, um certo problema para toda a comunidade. Porque Abraão mentiu sobre ser irmã. Mas aqui Abimeleque agora já está no processo de cura, já está no processo de alinhamento, eles estão convivendo. Então no verso 23, Abimeleque chega para Abraão e fala: Abraão, jura para mim que você não vai mentir mais para mim. Abraão, jura para mim que você vai me tratar com a mesma benevolência que eu te tratei, Abraão. Eu sei que Deus é contigo, Abraão. Eu vejo Deus agindo na tua vida. Aqui eu fiz um questionamento. Aqui eu me faço um questionamento. Havia ainda uma preocupação a respeito da sociedade com relação ao caráter do profeta, ao caráter aprovado do profeta Abraão, do pai da fé.
Existia ainda a sociedade, enxergava Abraão e via, eu sei que Deus é com ele, mas não sei, está faltando algo para mim entregar minha confiança, entregar minha credibilidade a Abraão. E nós temos que aprender com isso. Nós temos que estar atento a isso. Porque muitas das vezes o mundo olha para nós e vê sim Deus agindo nas igrejas, vê Deus protegendo as nossas vidas, vê Deus trabalhando no nosso coração, no nosso ser, vê Deus mudando e abrindo portas, coisas incomparáveis. Porém a sociedade olha para a gente e fala, não sei não, está faltando alguma coisa. Não sei, eles mentem, e nós temos que quebrar essa barreira. Nós como cristãos, nós temos que revelar, mostrar ao mundo o caráter de Cristo através da nossa exposição do nosso caráter. Abraão ali, ele contesta Abimeleque, depois dele ter jurado, ele contesta Abimeleque que Abimeleque, o seu povo invadiu o meu poço lá e eles tomaram o meu poço à força. Abimeleque diz o seguinte para Abraão, Abraão, nem sei quem fez isso, eu não estava sabendo disso, eu fiquei sabendo disso agora, Abraão. Então aqui mostra esse acerto. Abraão ele tinha um problema com Abimeleque, Abimeleque tinha um problema com Abraão. Um não confiava na palavra do outro, e na hora que eles fizeram esse juramento, eles teve que se confrontar. Abraão teve que mostrar assim, eu era mentiroso, eu vou parar com isso, eu vou me consertar, mas também eu tenho esse ponto com você, vamos ter que nos acertar também este ponto. Porém Abimeleque ele nem sabia que estava causando um dano na vida de Abraão. Então nós temos que buscar a saber todas as partes antes de sairmos apontando o dedo às pessoas, antes de julgarmos pessoas. Nós temos que julgar palavras, julgar profecias, julgar ensinos, mas não pessoas. Pessoas nós não podemos, porque nós não sabemos a intenção do coração, mas Deus assim o sabe. Abraão ali ele foi questionar, bem, aconteceu isso, Abimeleque, eu não sabia. Então eles, para resolver o problema, Abraão ali separa 7 ovelhas, para fazer um juramento, um contrato, para ficar mais fácil. Eles ali fazem um contrato, Abraão paga o contrato com as 7 ovelhas, por rebanho, falando, ó, esse poço é meu, tá aqui o comprovante. E Abraão pega mais 7 cordeiros e para fazer um sacrifício, para que esse sacrifício seja como testemunho entre Abimeleque e Abraão, que aquele poço foi Abraão mesmo quem o cavou. Então Deus aqui começa a tratar dentro desse caráter, dessa exposição das duas partes. Então por mais que a bênção seja evidente aos olhos da sociedade, Deus espera de nós um exercício de obras, um exercício da obra da regeneração e da transformação de Deus nas nossas vidas. Tito, capítulo 3, no verso 8, está escrito assim, esse ensino, ele é verdadeiro. Quero que você insista nestes assuntos, pois os que creem em Deus se interessem e usem o seu tempo para fazer o bem. Quais ensinos são verdadeiros esses? A da justificação, a da santificação pela graça, o fato de sermos feitos herdeiros de Deus segundo a esperança eterna. Esses textos, esses ensinos, eles são verdadeiros. Então cabe agora a nós mostrarmos essa justificação na nossa vida com ações. A santificação com ações. O fato de eu ser agora herdeiro de Deus pela graça, pela esperança na vida eterna, com ações. E eu sugiro a você agora, para terminar esse vídeo, ir dar uma leitura em Efésios capítulo 2, no verso 8 até o 10, e também ler Tiago 1, 22. Porque a fé, ela depende da obediência. E obedecer à voz de Deus. Eu tenho que entender a voz de Deus. Quando eu obedeço aquilo que Deus disse, eu estou agindo em fé. E a fé, sem a obra, ela é morta. A fé, ela precisa deste impulso. Ela precisa das práticas de regeneração. Ela precisa da prova concreta que Deus trabalhou nas nossas vidas.
E o exercício que Deus realmente trabalhou na minha e na sua vida é a minha exposição da minha transformação em Deus, por Deus e para Deus. Então a fé, ela vem pela obediência de ouvir a voz e a voz de Deus. Então a partir de agora a gente vai começar a buscar a entender, a buscar a trabalhar. Como eu sei? Como ouvir? Qual é a voz de Deus? Se você chegou até aqui é porque gostou desse vídeo, então curta, se inscreva nesse canal para que possa nos ajudar no crescimento desse trabalho. Muito obrigado. Mata, né? Até o próximo vídeo. Bora lá!